E aí, contribuintes, tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem, todos com saúde, cuidando dos seus familiares e que junto a gente consiga superar essa etapa, né, tão turbulenta que estamos atravessando por conta do Covid-19, né, o coronavírus. Bom, vamos direto ao que nos interessa e vamos falar um pouquinho a respeito da alteração do lançamento. Para falar da alteração do lançamento, basta a gente fazer uma brevíssima recapitulação do que é o ato de lançar. Lançar nada mais significa do que constituir o crédito tributário mediante aquela atividade plenamente vinculada e privativa da autoridade fazendária, não é? Então, ela vai verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação, vai identificar o sujeito passivo, vai calcular o montante do tributo devido e, finalmente, notificar o contribuinte, né? Vai notificar o contribuinte de que está procedendo ao lançamento. Feito isso, o que acontece? Acabou de ser constituído o crédito tributário. Ou seja, a partir de agora, a Fazenda Pública ela pode exigir do contribuinte o pagamento daquele valor, né? Seja a título de tributo, seja a título de multa, né? Uma sanção pecuniária. Tá? Por isso que nós estudamos também aquele tema do domicílio tributário, né? Justamente para que possa acontecer o quê? Essa bendita notificação. Essa notificação, pessoal, ela comumente ela acontece, né? Ainda acontece e também acontecia mediante o envio de um carnê, tá? Que é justamente aquele boleto de pagamento do crédito tributário, como geralmente as pessoas recebem no que tange ao IPTU, no que tange ao IPVA, né? Recebe na sua residência a notificação de lançamento, que é justamente aquele boletozinho com código de barra que contém o valor para pagar o tributo, certo? Isso daí, inclusive, já está sumulado pelo STJ, como vocês podem ver aqui, a súmula 397, que diz que o contribuinte do IPTU é notificado do lançamento pelo envio do carnê ao seu endereço. Tá? Lembrando que a notificação também pode ser tão somente mediante o quê? A publicação de calendário de pagamento. Tá? Então, isso daí também já é considerado como suficiente para concluir o ato de lançar. Então, olha só. Até agora, o que a gente pode detectar? Uma vez feito o lançamento, o contribuinte ele pode fazer o que logo de cara? Ele pode pagar, né? E ao pagar, ele extingue definitivamente o crédito tributário. Ou seja, deixa de existir aquele valor a ser exigido por parte do fisco em desfavor do contribuinte. Mas vem cá, e se eu não concordar? Né? Se eu, contribuinte, não concordar com o valor daquele lançamento? Ou até pior, e se eu disser que, olha, eu não sou contribuinte, eu não tenho casa, como é que eu vou ser contribuinte de um IPTU? Eu não tenho um automóvel, como que eu serei contribuinte de um IPVA? Ou até mesmo o valor do meu IPTU, vamos imaginar que o valor do IPTU do meu apartamento, do meu imóvel, ele seja um imóvel modesto, no qual o IPTU, vamos supor, venha a ser no máximo a quantia de R$500. No entanto, né, eu recebo o carnê no valor de R$5.000, o valor do IPTU. Então, o que pode acontecer? Eu posso justamente fazer uma impugnação desse lançamento. Eu discordo desse lançamento. Eu percebo logo de início de que ali não está refletindo a realidade que deveria ser por conta do princípio da legalidade. Nós vimos que somente é exigido do contribuinte tributo em virtude do princípio da legalidade e não pode ser cobrado do contribuinte nem mais nem menos, mas sim a justa medida de que a lei determina. Tá? Então, nós vamos justamente agora dar início ao estudo dessa alteração do lançamento. Tá? Veja que também existe ainda a possibilidade da própria administração ela corrigir valores ou até mesmo informações. Tá? Isso daí, claro, pode acontecer antes da comunicação oficial. Tá bom, e o que é mesmo essa comunicação oficial, hein? É o que nós já vimos de notificação do lançamento. Né? Então, antes mesmo da notificação, a própria administração, exercendo a sua autotutela, né, a correção dos seus atos, primando pela observância do princípio da legalidade, ela já pode, obviamente,
antes da notificação, proceder a essas correções, tá? Vamos avançar. Então, olha só, nós vimos que após a notificação vai ser possível, segundo o artigo 145 do CTN, ele praticar essa alteração acontecer mediante 3 hipóteses, tá? Primeira, segunda, terceira. Então, nós vamos ter a impugnação pelo sujeito passivo, que é justamente a consagração do contraditório e da ampla defesa, certo? Vamos ver isso aí mais adiante. Pode acontecer também recurso de ofício e recurso voluntário. Esse recurso de ofício aqui é um recurso praticado pela própria administração, ou seja, pelo próprio fisco, ficou até melhor escrever assim, né, por conta dos meus garranchos. E também o recurso voluntário, que é um recurso apresentado por quem? Pelo contribuinte, tá? Vamos ver isso daí já com um pouco mais de calma. E, como nós vimos, né, no finalzinho do slide da lâmina anterior, a própria iniciativa de ofício da autoridade administrativa, exercendo justamente aí a sua autotutela, primando aí pelo princípio da legalidade. Lembrando o seguinte, o lançamento ele torna o crédito presumidamente definido, tá? Presumidamente por quê? Justamente porque qualquer desses 3 elementos aqui pode acontecer para alterar o valor do lançamento. Lembrando que, geralmente, pessoal, se a lei não diz de outra forma, a impugnação, tá? A impugnação, ou seja, o prazo que o ato que o contribuinte pode praticar para combater, para contraditar o lançamento, ele geralmente é de 30 dias. Aí o que acontece? Passados, esgotados esses 30 dias, aí a gente vai dizer que o lançamento ele foi definitivamente constituído, tá? Definitivamente constituído. E aí a gente pode relativizar esse termo crédito presumidamente definitivo, né? Porque passado esse prazo e o contribuinte não adotou nenhuma ação para combater, pelo menos administrativamente, ele já não tem mais possibilidade de atacar o crédito tributário. Ah, mas será que isso daí impede dele ingressar judicialmente? Ou será que isso daí também não impossibilita a própria administração de rever esse ato passado os 30 dias? A administração poderá, né, tranquilamente fazer essa revisão. Em relação ao judiciário, vamos ver logo aqui adiante. Então vamos lá. A primeira hipótese é justamente a da impugnação do sujeito passivo, que aqui a gente vai ver junto, tá? Nós vamos ver também aqui com o recurso voluntário. Nós vamos ver aqui essas 2 possibilidades no mesmo slide, porque eles estão muito relacionados. Então vamos lá. Quais são as possibilidades depois da notificação? Nós vamos ter o pagamento, né, que provoca a extinção do crédito, ele deixa de existir. O pagamento, nós vamos ver uma das modalidades de extinção do crédito tributário, e uma vez que ele está pago, ele simplesmente desaparece, né, porque a obrigação foi satisfeita, a obrigação de pagar o crédito tributário ela foi satisfeita, certo? Pode acontecer também a revelia, certo? O que seria essa revelia? Passados 30 dias eu não paguei, tampouco fiz a impugnação. Essa revelia, ela mais adiante, ela vai provocar a inscrição desse crédito tributário em dívida ativa, certo? E vai gerar também a certidão positiva em desfavor do contribuinte, que mais adiante poderá, inclusive, resultar em uma execução fiscal, que é justamente a fase judicial de cobrança desse crédito tributário vencido, tá? E o que nos interessa agora que é justamente a impugnação, certo? A impugnação o que é, pessoal? É justamente quando o contribuinte discorda do lançamento. Tá, mas ele vai discordar de quê? Ora, de qualquer dos elementos do ato de lançar. Ele pode discordar pelo fato de não ser contribuinte, ele pode discordar da base de cálculo que foi utilizada, ele pode discordar da alíquota, tá? Então, qualquer dos elementos que compõem o ato de lançar poderão ser impugnados pelo contribuinte. Isso daí justamente vai fazer o quê?
vai inaugurar a fase litigiosa, também conhecida como contencioso administrativo. Então, trocando não, ou até mesmo falando os termos mais processuais dentro do processo civil, isso daí seria equivalente a uma contestação, tá? E dentro da contestação, a própria Constituição, lá no artigo 5º, inciso 55, o que ela vai nos dizer? Que aos litigantes em processo administrativo, que é o que nos interessa agora, tá? Aos litigantes em processo administrativo ou judicial é assegurado o contraditório, a ampla defesa, com todos os meios e recursos a ela inerentes. Ou seja, você pode pedir perícia, você pode pedir uma série de elementos probantes para demonstrar que o seu direito é bom, tá? Bom, dessa contestação, pessoal, o que pode acontecer? Você pode ter um resultado favorável, ou seja, bom para você, bom para o contribuinte, ou resultado desfavorável, não é? Ou seja, algo que não lhe agradou. Daí, esse resultado desfavorável, ele vai dar oportunidade para que você promova o chamado recurso voluntário, tá? Por que se chama recurso voluntário? Porque você pode fazer uso desse instrumento ou não. Então, você pode levar a sua insatisfação, né? Você pode ingressar com um recurso para a segunda instância administrativa, né, o segundo grau administrativo, por conta de você não ter gostado do resultado da impugnação. Então, daí isso vai subir para, né, vulgarmente vai subir para o conselho de contribuintes, formado por contribuintes, formados por autoridades fazendárias, que eles irão examinar as suas razões de impugnação e de recurso, bem como a fundamentação que foi utilizada para indeferir parcialmente ou totalmente o seu pleito, tá? E aí eu faço essa provocação aqui às senhoras e senhores contribuintes, né? Vamos supor que do recurso voluntário o contribuinte ainda continue insatisfeito. Então, caso ainda esteja insatisfeito, será que ele poderá ingressar judicialmente? O que vocês acham? Vamos dar um tempinho aí de 3 segundos, tá bom? 3, 2, 1. É claro, meus caros, que ele poderá, né, o contribuinte ele poderá ingressar judicialmente com o fito de atacar a impugnação, notadamente quando ele vislumbra aí alguma ilegalidade, né? A própria Constituição, ela vai dizer que não se pode privar as pessoas do acesso à justiça, não é? Então, como nós não temos justiça administrativa, as decisões administrativas elas poderão sim ser conduzidas à discussão judicial. Agora, eu faço mais uma vez a ressalva, pessoal, de que o Poder Judiciário ele poderá sim analisar a arguição do contribuinte. Agora, lembrem-se que o lançamento, o ato de lançar, ele é exclusivo da autoridade administrativa. Então o juiz pode até anular um lançamento, mas ele jamais poderá lançar um crédito tributário. Ele pode até determinar que a autoridade administrativa promova o lançamento, mas ele próprio lançar, isso daí não pode, tá bem? Daí nós falamos ao mesmo tempo não, né, na sequência da impugnação, que seria uma espécie de primeiro grau, e o recurso voluntário, que seria uma espécie de segundo grau a ser provocado pelo contribuinte. O nosso próximo é o recurso de ofício. Olha só, nós vimos que da impugnação o resultado pode ser favorável ao contribuinte, não é? Ou pode ser desfavorável ao contribuinte. No caso da impugnação ser favorável ao contribuinte, ela, obviamente, ela será desfavorável à administração, desfavorável ao fisco. E sendo desfavorável ao fisco, aí surge a obrigação de recorrer. Daí porque o chamado recurso de ofício. Tá? Ou seja,
Quando a administração decide contra ela própria, ela é obrigada a submeter a sua decisão à instância superior. Tá? Daí porque também esse recurso de ofício é chamado de reexame necessário, ou ainda remessa necessária, ou ainda o duplo grau obrigatório dessa jurisdição administrativa. Tá? Lembrando que essa decisão favorável ao contribuinte, que leva à obrigação de recorrer, ela pode provocar o quê? Ela pode provocar a extinção total do crédito tributário, né? Ou seja, o contribuinte consegue se livrar de 100% da obrigação de pagar o crédito tributário, ou ainda a extinção parcial do crédito tributário, quando, por exemplo, há uma diminuição do valor, né? Então, essa decisão favorável pode provocar isso daí. Tudo bem? E, por fim, nós vamos ter aí a iniciativa de ofício da autoridade administrativa, prevista aí no artigo 145, inciso 3. Tá? Olha só, diferentemente do recurso de ofício, porque o recurso de ofício ele vai ter origem através de uma decisão que foi desfavorável ao próprio fisco, a iniciativa de ofício da autoridade administrativa ela vai acontecer em virtude da consagração do princípio da legalidade. Tá? Ou seja, o que acontece? Vamos imaginar que foi feito um lançamento e a própria autoridade administrativa que efetuou esse lançamento, ou até mesmo algum superior hierárquico seu, percebeu que houve ali algum vício, houve ali alguma ilegalidade, houve algum descuido, né? E aquele lançamento ele precisa ser reformado, ele precisa ser corrigido. Então, uma vez constatada essa ilegalidade, a administração ela não pode pautar sua conduta com base na ilegalidade, o contribuinte ele tem que pagar o tributo na sua justa medida, nem mais nem menos. Então, uma vez que verifica-se essa ilegalidade, então a autoridade administrativa ela tem o dever de agir, tá? E é o que vai acontecer, inclusive, o que pode acontecer, inclusive, um lançamento de ofício. Nós vamos ver na próxima aula as modalidades de lançamento, tá? E geralmente essa iniciativa de ofício da autoridade administrativa para alterar o lançamento, ela acontece através da verificação das hipóteses do artigo 149 do CTN, certo? O 149 ele possui diversos dispositivos, diversos incisos, daí eu recomendo a vocês a leitura, porque senão ficaria um negócio bastante enfadonho, né? Eu colocar aqui no quadro todos os incisos do 149 e enumerá-los, tá? Então, eu recomendo a vocês a leitura desse dispositivo. Então, essa iniciativa de ofício da autoridade administrativa, ela geralmente acontece por defeitos, né, no lançamento, geralmente ou de prazo, ou de forma, ou houve alguma falsidade, enfim, alguma espécie de erro, ou até mesmo inexatidão, omissão, dentre tantas outras possibilidades que podem dar aso a que a autoridade administrativa, verificando uma vez essa particularidade que compromete a lisura do lançamento, ela venha a rever de ofício a prática do ato de lançar. Tá? Bom, pessoal, então em resumo, nós temos aí que a alteração do lançamento ela pode acontecer, segundo o CTN, através dessas três modalidades, né? A impugnação do sujeito passivo, tá? Essa impugnação do sujeito passivo, ela também poderá acontecer ao que nós vimos o recurso voluntário, tá? Que é justamente a insatisfação do contribuinte após a decisão da impugnação. Ela pode também através de recurso de ofício, quando o contribuinte ele sai vencedor total ou parcialmente e a autoridade administrativa é obrigada a recorrer, ou até mesmo, né, de uma maneira cautelosa, a autoridade administrativa age de ofício ao verificar que houve ali alguma ilegalidade e essa sua iniciativa promove justamente essa alteração do lançamento. Tudo bem? Bom, espero que vocês tenham gostado, né? Essa daí foi mais uma etapa que a gente
preparou para vencer esse momento delicado, digamos assim, que estamos atravessando. E, bom, conto aí com a participação de vocês. Podem comentar, podem entrar em contato comigo, seja aí pelo próprio YouTube, ou mandando alguma mensagem lá no blog, ou até mesmo torpedo através da plataforma da faculdade, tá bom? Valeu, turma. Um grande abraço para vocês. Se cuidem e fiquem bem, tá bom? Um abraço, contribuintes. Tchau, tchau. Por hoje é só, pessoal. Obrigado pela audiência. Espero que tenham gostado. E qualquer comentário, dúvida, sugestão, já sabe. Manda uma mensagem lá pelo blog www.joriomartins.blogspot.com. Ok? Valeu!